Olá, bom dia para você que nos acompanha. Pode chegar, seja muito bem-vindo a essa edição. O convite você já sabe. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo? Nessa semana foi lançada a primeira usina híbrida do país, capaz de gerar energia solar e eólica. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Vamos ver. A primeira usina híbrida de grande escala do país, capaz de gerar energia solar e eólica, foi lançada na Paraíba. Formado por 15 parques eólicos e 136 aerogeradores, o Neoenergia Chafariz atua com uma capacidade instalada de 471 megawatts. Já o Neoenergia Luzia conta com 228 mil painéis de captação de energia solar, com potência instalada de 149 megawatt-pico. Juntos, Chafariz e Luzia formam o complexo renovável Neoenergia. O complexo tem capacidade de gerar energia suficiente para abastecer 1.300.000 casas por ano. Além do presidente Lula, o evento de lançamento contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O ministro destacou a importância de investir em um programa de transmissão de energia renovável em todo o Nordeste. É geração de emprego, renda e, sobretudo, indutor da industrialização do nosso Nordeste. O sol e o vento serão os maiores indutores do desenvolvimento do Nordeste brasileiro, por meio da geração de energia limpa e renovável. Durante o dia, a energia solar predomina e, de madrugada, a energia eólica garante a eficiência desse complexo híbrido. O Parque de Geração de Energia Associada teve um investimento de 3,5 bilhões de reais e criou cerca de 3.600 empregos diretos e indiretos. E agora vamos falar de taxa Selic, que foi um dos grandes temas dessa semana. O Comitê de Política Monetária manteve a taxa de juros básicos da economia. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Apesar das pressões do presidente Lula, o Banco Central não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve os juros básicos da economia em 13,75% ao ano. No comunicado, o Copom informou que o ambiente internacional se deteriorou desde a última reunião, com bancos nos Estados Unidos e na Europa em problemas e com a inflação na maioria dos países não cedendo. O texto menciona incertezas em relação ao futuro arcabouço fiscal em elaboração pelo governo, mas elogia a recente reoneração parcial da gasolina e do etanol. A Selic continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Essa foi a quinta vez seguida em que o Banco Central não mexeu na taxa, que permanece nesse nível desde agosto do ano passado. Já nos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central do país, elevou a taxa básica de juros. De acordo com o órgão, a decisão leva em conta a proteção da economia americana e o fortalecimento do sistema bancário. E eles anunciaram que novas altas podem ocorrer ainda neste ano. O Banco Central americano, o Federal Reserve, aumentou suas taxas básicas de juros em 0,25 ponto percentual. Agora as taxas passam para o intervalo entre 4,75% e 5%. A alta ocorre em meio a preocupações com a inflação e apesar dos problemas no setor bancário com a quebra de 2 bancos recentemente. O presidente do Federal Reserve afirmou que o dinheiro dos correntistas está seguro nos bancos americanos. O Federal Reserve tomou medidas decisivas para proteger a economia e fortalecer a confiança do público em nosso sistema bancário. Essas ações demonstram que as economias de todos os depositantes no sistema bancário estão seguras. O Banco Central americano projeta ainda mais uma alta nas taxas de juros este ano. A economia da Argentina cresceu pelo segundo ano consecutivo. O PIB do país chegou a aumentar 5,2% em 2022. É o segundo ano consecutivo de crescimento após 3 anos de quedas. Em 2021, o PIB teve expansão de 10,3%. O crescimento no ano passado foi sustentado principalmente pelo aumento do consumo privado e exportações. O setor de agricultura, pecuária, caça e silvicultura registrou queda. O crescimento da economia ocorre em um contexto de inflação alta.
A Argentina encerrou 2022 com um aumento do custo de vida de 94,8%. O índice de desemprego fechou o ano passado em 6,3%, frente aos 7% de 2021. A geração de resíduos sólidos no Brasil em 2022 foi de 13 milhões e 400 mil toneladas, o que dá ali 64 quilos por pessoa. Os dados são de um levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. De acordo com a pesquisa, o resíduo plástico é o tipo de poluente mais encontrado nos corpos hídricos do planeta. Corresponde a 48,5% dos materiais que vazam para os mares. Os dados mais recentes mostram que cerca de 22 milhões de toneladas de plásticos vão para o meio ambiente a cada ano em todo o mundo. E uma parte considerável desses materiais tem os oceanos como destino. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mais de 3 milhões de toneladas de resíduos sólidos vão parar nos rios e mares todos os anos, quantidade suficiente para cobrir mais de 7 mil campos de futebol. E a melhor solução para o problema do lixo no mar reside justamente no aperfeiçoamento dos sistemas e infraestruturas de limpeza urbana nas cidades, que deve ocorrer com programas permanentes de educação ambiental implementados em todas as camadas da população. De acordo com a Abrelp, cerca de 80% do total de resíduos encontrados nos mares são oriundos de atividades humanas desenvolvidas no continente, seja no litoral ou em regiões onde correm rios que desaguam em ambientes marinhos. E antes do intervalo, nós vamos falar sobre cuidados que podem parecer desnecessários, mas que fazem muita diferença na hora de armazenar alimentos. A Bruna de Jaimo preparou uma reportagem sobre os riscos ao congelar ou aquecer a comida em potes de plástico. Vamos ver. Um hábito muito antigo em grande parte das casas brasileiras é o de guardar comida em potes de plástico para congelar. Hábito esse que ganhou uma atenção maior depois que muitas pessoas viram as vantagens de se cozinhar em um dia da semana para abastecer as refeições da semana inteira. Muitos são os vídeos disponíveis nas redes sociais que mostram uma produção de marmita e quais os alimentos que podem ser congelados ou até mesmo aqueles que não perdem os nutrientes durante esse processo. Mesmo esse costume otimizando o tempo de muita gente, um ponto importante deve ser observado. Nem todos os tipos de potes de plástico são adequados. Eu utilizo para esquentar. Eu utilizo os potinhos de plástico mesmo. Então, eu coloco de preferência mesmo em vidro, tá? De preferência. No potinho de plástico, né? Com certeza. Apesar que agora eu estou procurando trocar pelo de vidro. Várias cores, vários tamanhos, uma infinidade de potes para escolher. Mas quais os cuidados que nós temos que ter ao armazenar alimentos em potes de plástico e levar para a geladeira, para o micro-ondas ou para o freezer? Como saber quais as especificações corretas para cada tipo de armazenamento? Nós temos várias questões que envolvem esse processo do armazenamento que as pessoas precisam cuidar. Primeira questão, a qualidade do plástico, a qualidade da vasilha que você está utilizando, ela vai definir muito dos produtos químicos que compõem aquela vasilha. Os fundos das embalagens e potes plásticos trazem indicações sobre a sua fabricação e possíveis componentes utilizados. Geralmente, há pequenos números que passam despercebidos, mas revelam se há algo a ser evitado. Nós temos hoje no Brasil uma classificação de plásticos que vai de 1 a 7. Se nós não temos classificação nesta vasilha, isso significa que ela seria imprópria para o consumo. A gente não poderia usar ela para nada, nem para colocar bebida, nem para colocar nada. Isso é a primeira grande questão. Se os potes trouxerem o número 3 ou 7, é porque geralmente contém bisfenol A ou eftalatos. O primeiro também é identificado como BPA,
e é uma substância comum usada na produção de plásticos que já foi proibida em diversos países, incluindo aqui no Brasil. A legislação brasileira hoje pega muito pesado em relação ao bisfenol A, que é um produto químico que faz mal para o nosso corpo. No entanto, nós temos uma quantidade de plásticos hoje e de embalagens de uma forma geral entrando no Brasil sem fiscalização que a gente não tem como controlar. Quando nós não temos a classificação do plástico, ou seja, não há nenhuma informação sobre o que tem na composição dele, ele recebe o número 7. Isso significa que tem vários compostos e alguns deles são indefinidos. Todos os cuidados devem ser tomados na hora de montar as marmitas e armazenar a comida tanto no freezer como esquentar no micro-ondas. E o pote mais indicado é o de vidro. Via de regra, o que seria mais seguro em termos de cuidados é você fazer o armazenamento lá da sua marmita, mas pelo menos na hora de fazer o aquecimento, fazê-lo num pote de vidro ou fazer ele numa panelinha ou qualquer coisa do gênero. Pode parecer pouco, mas uma simples mudança nos hábitos de armazenamento dos alimentos já ajuda a garantir qualidade de vida. Cuidados importantíssimos. Anotou aí? A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver quem é o primeiro francês a bater o recorde de esqui de velocidade desde 2002. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais informação para você. A Noruega reforçou seu apoio ao Fundo de Financiamento Internacional para proteger a Amazônia. O país vai ajudar o Brasil a buscar novos doadores. Vamos ver. O ministro do Meio Ambiente da Noruega, Espen Aida, esteve em Brasília, onde se reuniu com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Os dois ministros divulgaram uma declaração conjunta na qual reafirmaram a parceria bilateral em clima e florestas, iniciada em 2008, com o lançamento do Fundo Amazônia pelo Brasil e da Iniciativa Internacional para o Clima e Florestas, pela Noruega. Espen reforçou seu apoio ao Fundo de Financiamento Internacional para proteger a Amazônia. Além disso, afirmou que a Noruega ajudará o Brasil a buscar novos doadores. Continuamos com nosso próprio apoio e também estamos tentando mobilizar outros doadores, porque achamos que esse tem sido um modelo de muito sucesso para o Brasil, para nós e para outros países que gostariam de aprender com essa experiência. E obviamente que o nosso objetivo é de ampliarmos essas doações. Agora, nós já temos, além da Noruega, a Alemanha, nós já temos, além da Alemanha, um compromisso dos Estados Unidos, uma sinalização de países como Espanha, como a França e a própria União Europeia. A Noruega aporta mais de 90% dos recursos do Fundo Amazônia, destinado a financiar projetos de preservação ambiental na floresta. E olha só essa notícia, a cidade de São Paulo registrou o mês mais violento no trânsito desde 2017. As ocorrências em fevereiro aumentaram mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo números do Infociga, o sistema que contabiliza os acidentes no estado, o aumento foi de 53% em relação a fevereiro de 2022. O índice de ocorrências na cidade de São Paulo só ficou abaixo de 2017, quando foram contabilizados 69 óbitos no mês. Dos 66 mortos em fevereiro passado, 23 estavam a pé, 19 em motos, 18 em carros, 3 em bicicletas, 2 em caminhões e 1 não foi informado. Os homens continuam sendo os que mais morrem no trânsito, 74% dos mortos. A Secretaria de Mobilidade e Trânsito de São Paulo diz que vem adotando várias medidas para reduzir os acidentes e os números de mortos e feridos, como áreas de espera para motos nos cruzamentos e a faixa azul para os motociclistas.
Ainda segundo a secretaria, até 2024, a meta é reduzir o índice de mortes no trânsito da capital para 4,5 por 100 mil habitantes. O governo Lula vai remodelar o DPVAT, que pode voltar a ser cobrado no ano que vem. O novo formato deve ser elaborado e as novidades serão anunciadas até o fim de 2023. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT, deve ser reformulado e pode voltar a ser cobrado dos motoristas a partir do ano que vem. Um novo modelo para o seguro está em estudo e a previsão é de que até o fim do ano as novidades sejam anunciadas. O DPVAT era cobrado no licenciamento dos veículos até 2020, mas no ano seguinte, um fundo no valor de 4 bilhões e 300 milhões de reais acabou isentando os motoristas da cobrança anual. Esse fundo passou a ser administrado pela Caixa Econômica Federal e, desde então, o dinheiro vem sendo consumido com o reembolso de despesas de assistência médica suplementares em casos de invalidez permanente e de morte. Mas essa reserva está chegando ao fim e, dessa forma, para bancar o DPVAT, a tendência é que os donos de veículos voltem a pagar pelo seguro. E nesta semana, no dia 21 de março, foi comemorado o Dia do Pão Francês. O alimento é tão querido pelos brasileiros que tem até um dia para chamar de seu no calendário gastronômico. A reportagem é da Maria Clara Leite. Pão de sal, carioquinha, pão de trigo, de água e até jacó. A classificação do famoso pão francês pode variar bastante de uma região para outra, mas o amor do brasileiro por essa iguaria é o mesmo em qualquer lugar do país. O francês é tudo para nós, né? Todo dia vem comprar pão. Aqui comprei meia dúzia de pãezinhos. Diz a lenda que o pão francês foi criado no Brasil mesmo. O padeiro inventor teria tentado reproduzir aqui no país uma nova versão da receita que um dia conheceu na França. Esse nome é um nome brasileiro, tipicamente brasileiro, surgiu no Rio de Janeiro, né? Há muitos anos atrás, e por incrível que pareça, no Rio de Janeiro não chama pão francês, e nem na França. O presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria da cidade de São Paulo lembra ainda que, segundo a história que se conta por aí, o produto teria sido no passado um artigo de luxo, consumido até pelo imperador Dom Pedro II. Conto que naquela época ficava trancados em baús e tudo mais, que era uma coisa extremamente difícil e só quem tinha muito dinheiro podia comer esses pães. Mas com o tempo o alimento se popularizou e hoje faz parte do cardápio de praticamente todo brasileiro. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a média de consumo do pão francês no país é de aproximadamente 700 toneladas por mês. E o maior consumidor desse produto é o estado paulista. 25 milhões de unidades desse tipo de pão são vendidas por dia em todo o estado de São Paulo. Só aqui nessa famosa padaria na capital paulista, 1.500 pãezinhos são comercializados diariamente. São quase 50 mil por mês. O gerente do estabelecimento explica por que o pão francês sai tanto. O pão francês, ele é basicamente a farinha, o sal e a água e o fermento. É o básico do pão francês. Então, assim, é muito mais fácil, né? A quantidade você consegue produzir muito mais e mais acessível também. E ainda combina com tudo: manteiga, requeijão, patês, queijos diversos, embutidos e até com doces. Uma goiabada, se quiser também, né? Colocar junto com queijo branco. O problema dessa criatividade toda na hora de montar o lanche é o aumento calórico da iguaria, considerada por muitos como inimiga da dieta. Pão francês não engorda, o que engorda é que você põe dentro do pão francês. Está mais do que comprovado cientificamente e muitos médicos, nutricionistas já estudaram isso. Pelo contrário, o pão francês tem uma vitamina que o ser humano necessita no corpo do ser humano, que é a vitamina de ferro. Pelo nutriente e pelo sabor,
o Carlos não abre mão do pão francês, especialmente na data que celebra essa delícia. Olha, o criador do pão francês está de parabéns. Eu também acho que o criador do pão francês está, sim, de parabéns. E mudando de assunto e falando também sobre um francês, Simon Billy. Esse é o nome do esquiador que bateu o recorde mundial de velocidade. Ele atingiu mais de 255 km por hora ao descer os Alpes franceses. Vamos ver. Como um foguete montanha abaixo, o francês Simon Billy bateu o recorde mundial de velocidade no esqui nesta quarta-feira. Ele atingiu a impressionante velocidade dos 255,5 km por hora. A façanha ocorreu em Vars, nos Alpes franceses. O recorde que Simon melhorou era ostentado desde 2016 pelo italiano Ivan Origoni, que tinha obtido 254,95 km por hora. Billy, de 31 anos, faz parte de uma célebre família de esquiadores de velocidade e treina desde pequeno na pista de Chabrières, a única do mundo homologada para os recordes de velocidade. Os esquiadores de velocidade podem alcançar os 200 km por hora em menos de 6 segundos. A modalidade, incluída como demonstração nos Jogos Olímpicos de Inverno de Albertville, na França, em 1992, nunca entrou oficialmente para o quadro de competições do evento. E essa edição fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e até segunda!